Nesta aula, vamos concluir os scripts para calcular o saldo de estoque. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo macrosaídas.gs. E nesta aula, nós vamos concluir a programação da função saldo. Desce até o final dos códigos e agora nós precisamos fazer o seguinte: localizar uma entrada que tenha saldo de estoque, porque a baixa vai ser com base em cada entrada no estoque. Então nós precisamos de um laço for para percorrer todos os registros do array entradas, ou percorrer até localizar uma entrada com saldo. Então vamos lá. For, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses vai i igual a 0, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável i for menor que o array entradas, ponto length, ponto e vírgula, e mais. E dentro deste laço, a cada linha que o laço passar, nós precisamos capturar o ID da entrada e também a quantidade. Var, eu vou chamar esta variável de ID entrada. Vai ser igual ao array entradas, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i. Abre e fecha colchetes, e aí precisamos informar qual a coluna ID do array entradas. Então acessem a planilha, guia entradas, ID é a primeira coluna. Então, coluna 0. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 0. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. QTD ID entrada vai ser igual. Podem copiar esta parte. Copia e cola. E aí precisamos informar qual o número da coluna que nós temos a quantidade dentro do array entradas. Acesse a planilha. Então o ID é coluna 0, data coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A quantidade está na coluna 10. De volta no editor, dentro do segundo colchetes, coluna 10. Próximo passo é colocar uma variável para armazenar as saídas de estoque. Então, var, eu vou chamar esta variável saída ID entrada. Vai ser igual a 0 por padrão. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E eu também preciso calcular o saldo. Então, var saldo ID entrada vai ser igual a 0 e ponto e vírgula. Ok, agora pessoal, nós precisamos fazer o seguinte: dentro do laço for do array entradas, nós precisamos colocar um laço for para percorrer as saídas e verificar a quantidade que saiu do estoque referente à entrada e verificar qual a quantidade que entrou e a quantidade que saiu para encontrar uma entrada que tenha saldo. Então, for, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, var L. Agora nós precisamos trocar o nome da variável, porque a var nós estamos utilizando no primeiro laço. Var L igual a 0, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto
a variável L for menor, agora ao array saídas. Saídas.length, ponto e vírgula, variável L, mais. E dentro deste laço for, nós precisamos de um if para verificar se a saída de estoque em que o laço está é uma saída referente ao ID entrada. Então, dentro do laço for, if, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, array saídas, abre e fecha colchetes, variável L. Abre e fecha colchetes, qual coluna do array saídas que nós temos a identificação do ID de entrada. Então, na planilha Google, guia saídas, vamos ver qual o número da coluna ID entrada. ID coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coluna 7. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 7. Fora dos colchetes, igual a entrada que nós estamos verificando, que é a variável ID entrada. Copia e cola. Se entrou neste if, significa que encontramos a entrada que nós queremos somar às saídas. Então agora nós vamos trabalhar com a variável saída ID entrada. Copia e cola dentro do if. Saída ID entrada vai ser igual a parsefloat, para definir que se trata de número. Abre e fecha parênteses e cola a variável dentro dos parênteses, mais parsefloat e abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, array saídas, abre e fecha colchetes, variável L. Abre e fecha colchetes, e aí precisamos informar qual a coluna do array saídas que nós temos a quantidade. Então, na planilha Google, se na coluna 7 da guia saídas eu tenho o ID de entrada, preço unidade, coluna 8, quantidade, coluna 9. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 9. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Este laço é para somar a quantidade de saída referente à entrada que o primeiro laço está. Depois do segundo laço, nós precisamos verificar se a quantidade de entrada é maior que a saída. Se a entrada for maior que a saída, significa que esta entrada tem saldo de estoque. Então, depois das chaves que fecha o segundo laço for, nós vamos colocar um if. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, parsefloat e abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses do parsefloat vai a variável QTD ID entrada. Copia e cola. Se for maior, a parsefloat abre e fecha parênteses. Se for maior, a saída de estoque. Copia e cola a variável saída ID entrada. Se entrou neste if, significa que nós encontramos uma entrada que tem saldo. Então agora precisamos calcular o saldo. Então copia a variável saldo ID entrada e cola dentro do if. Saldo ID entrada vai ser igual a parsefloat, abre e fecha parênteses,
a quantidade de entrada, QTD entrada, menos parse float, abre e fecha parênteses, a saída ID entrada. Copia e cola e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Ok, já temos o saldo referente à entrada. Agora eu vou capturar o código do produto e também o preço unidade referente à entrada que tem saldo de estoque. Então vai code, vai ser igual, vem do array entradas, abre e fecha colchetes e dentro dos colchetes variável i. Abre e fecha colchetes e aí precisamos informar qual a coluna do array entradas que nós temos o código do produto. Então na planilha Google, guia entradas, ID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coluna código, coluna 7. E volta no editor, coluna 7. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Var PU vai ser igual ao array entradas, abre e fecha colchetes, variável i. Abre e fecha colchetes, e aí precisamos verificar a coluna do preço unidade. Código coluna 7, nota fiscal coluna 8, 9, 10, 11. Preço unidade, coluna 11. Coluna 11 dentro dos colchetes. Mas aqui, pessoal, tem um detalhe. Nós precisamos formatar o preço unidade para o formato brasileiro. Para facilitar, podem copiar esta parte da linha de código da var saldo total, inclusive o ponto. Copia e cola depois dos colchetes. É o mesmo código. E agora, nós precisamos fazer o seguinte: trocar o ponto como separador de milhar por nada. Então, variável PU vai ser igual a ela mesma, ponto, replace, e abre e fecha parênteses. Para facilitar, nós podemos copiar isto aqui, que nós colocamos dentro dos parênteses do replace do saldo total. Copia e cola dentro dos parênteses do replace da variável PU e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Ok, formatamos o preço unidade. E se nós encontramos uma entrada que tem saldo, podemos parar o laço. Então, comando break e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Ok, já temos o saldo referente à entrada no estoque. Agora, pessoal, tem mais um detalhe. Nós precisamos formatar também o saldo ID entrada. Então, podem copiar a variável saldo ID entrada e antes das chaves que fecha a função, vocês vão colar saldo ID entrada vai ser igual a saldo ID entrada, e aí podemos copiar esta parte aqui, copia e cola. Cuidem para copiar o ponto também. E é o mesmo esquema, precisamos trocar o ponto como separador de milhar por nada. Então, saldo ID entrada vai ser igual a saldo ID entrada, e aí podemos copiar esta parte da var PU. Copia e cola na variável saldo ID entrada. É o mesmo código. Ok, formatamos o saldo ID entrada. Agora nós podemos fechar os arrays. Primeiro array que eu vou fechar vai ser o array dados entradas. Copia, desce até no final, cola, dados entradas, ponto length igual a 0.
e ponto e vírgula. Depois nós vamos fechar o array dados saídas. Copia e cola. Dados saídas ponto length igual a 0 e ponto e vírgula. E aí nós temos o array entradas. Copia array entradas e cola. Entradas ponto length igual a 0 e ponto e vírgula. E por fim, vamos fechar o array saídas. Eu vou copiar daqui mesmo. Array saídas ponto length igual a 0 e ponto e vírgula. E aí precisamos de um return. Return, abre e fecha parênteses e abre e fecha colchetes dentro dos parênteses. Primeira informação que nós vamos retornar é o saldo total. Copia a variável e cola dentro dos colchetes, vírgula, e aí vem o ID entrada. Copia a variável ID entrada, vírgula, depois do ID entrada, eu vou enviar o código do produto. Código, vírgula, depois do código vai ser o preço unidade, variável PU, vírgula, e por fim o saldo ID entrada. Copia e cola e fecha nele código com ponto e vírgula. Beleza, já temos as informações que nós precisamos referente ao saldo. Agora vocês vão acessar o arquivo form saída -js e agora nós precisamos concluir a função de retorno dentro da função calcular saldo. Função de retorno, então agora nós precisamos verificar o seguinte: se é um produto que não tem entrada de estoque. Então if abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, variável R igual. E aí, vocês vão pegar o texto do primeiro return da função saldo. Este aqui, ó. Não tem entrada para este produto. Copia o texto, volta na função de retorno e cola. Se não tem entrada para o produto, eu vou alertar o usuário utilizando a caixa de mensagem. Vareme vai ser igual a variável R, que está como texto de retorno da função saldo. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E aí preciso acionar a função caixa msgbox. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses variável m. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E aí vamos sair do script. Não tem por que prosseguir. Return false e ponto e vírgula. Primeira verificação. No entanto, tem mais uma verificação que eu preciso fazer. Pode ser que o produto não tenha saldo de estoque. If abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, variável R abre e fecha colchetes, posição 0. Mas por que posição 0? Porque a primeira informação do último return, saldo total. Se o saldo total for igual a 0, significa que este produto não tem saldo de estoque. De volta no arquivo form saída, variável R, posição 0, igual a 0. Se for igual a 0, eu vou alertar o usuário. Vareme igual e abre e fecha aspas duplas. Produto não
sem saldo de estoque, ponto de exclamação, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Função caixa MSGBox, abre e fecha parênteses, variável M, e fecha a linha de código com ponto e vírgula, e return false, não tem por que prosseguir, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. No entanto, se passou por estes dois ifs, significa que o produto tem saldo de estoque. Então, nós vamos carregar as informações de retorno nos campos do formulário, começando pelo campo saldo. Campo saldo.value igual a variável R, abre e fecha colchetes, posição 0, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência, campo IDE.value igual a variável R, abre e fecha colchetes, posição 1, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência, campo code.value igual a variável R, abre e fecha colchetes, posição 2, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Campo pu.value igual a variável R, abre e fecha colchetes, posição 3, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Campo saldo IDE.value igual a variável R, abre e fecha colchetes, posição 4, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Beleza, galera? Concluído as funções para calcular o saldo. No entanto, tem mais um detalhe. Nós precisamos acionar a função calcular saldo também na função que carrega a lista de produtos. Copia o nome da função e aí vocês vão procurar pela função carregar produtos. E quase no final da função, no último if, precisa acionar a função calcular saldo e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Salva as alterações e agora é a hora da verdade. Eu vou verificar primeiro televisores LG TV 32. Saldo total 4 unidades. Guia menu, executando o formulário, lembrando que a função para calcular o saldo, ela é disparada quando é selecionado o nome do produto. Televisores, marca LG, TV 32. Show de bola! ID entrada ok, preço unidade, saldo IDE, saldo total e retornou também o código do produto. Agora, pessoal, nós vamos colocar uma saída de estoque para ver se o cálculo está ok. Para facilitar, podem copiar esta parte da primeira linha da guia entradas, acessar a guia saídas e colar. ID de entrada, ID1, preço unidade 375, quantidade 1, valor 375, código 789, observação, teste. Ok, coloquei uma saída, guia menu, executando o formulário. Vamos ver se vai mudar o saldo da TV 32. Televisores, LG, produto, TV 32. Show de bola, galera! Alterou o saldo, então os cálculos estão corretos. Se eu pegar um produto que não tem entrada no estoque, opa, esta aqui tem, TV 40, entrada 3, saldo de 2 unidades.
Vamos ver, eu tenho acho somente essas duas, pessoal. Deixa eu ver as entradas que eu tenho. Somente TV 32 e TV 40. E cadastrado em produto a TV TCL. TCL não vai ter saldo. Então vamos testar a TV TCL. Eu quero pegar um produto que não tem saldo de estoque para ver se vai retornar a mensagem. TCL, opa, não tem entrada para este produto. Show de bola, pessoal. Está funcionando corretamente. Galera, este campo code fica a critério de vocês. Eu vou bloquear este campo também, porque ele vai ser automático. Então fecha o formulário, volta no editor e aí vocês vão acessar o arquivo form saída.html e vão localizar o campo code. Campo code, e aí eu vou colocar o comando disabled para bloquear este campo também, porque ele vai ser automático. Salva as alterações e vamos testar novamente para ver se vai bloquear a digitação no campo código. Televisores, marca LG, TV 32. Show de bola! Está bloqueado o campo code.